E hoje eu começo te contando uma história. Um casal recém-casado, num belo sábado, estavam almoçando um peixe assado. E aí o marido pergunta para sua esposa o porquê ela fazia o peixe e na hora de assar ela tirava a cabeça do peixe. Que era uma curiosidade que ele tinha. Afinal, a mãe dele, quando fazia peixe assado, sempre fazia com a cabeça. E ele achou curioso da esposa, toda vez que fazia o peixe, fazia sem a cabeça. E a esposa olhou e pensou e disse: na verdade, a minha mãe sempre fez assim e eu aprendi com ela, então eu realizo dessa forma. Mas não existe um porquê exatamente de tirar a cabeça. Vamos perguntar à minha mãe numa próxima oportunidade. Passado um tempo, num almoço de família, onde lá vinha o peixe assado sem a cabeça, na casa da sogra, da mãe da esposa, o marido pergunta: sogra, gostaria de saber porque a minha mãe sempre faz o peixe e sempre assa com a cabeça, né? E a esposa fez o peixe, assou sem a cabeça, eu perguntei, ela disse que normalmente seguia a sua receita. E por que você tira a cabeça do peixe? E a sogra pensou e falou: na verdade, a minha mãe sempre fez assim. E eu aprendi a fazer com ela. Mas vamos aproveitar que ela está aqui e vamos perguntar a ela. E chegaram à avó e perguntaram. Contaram toda a história, mais uma vez, e perguntaram. E a avó começou a rir e disse: olha, eu vou dizer a verdade. Eu cortava sempre a cabeça porque a forma que eu tinha para assar o peixe era relativamente pequena e normalmente não cabia com a cabeça. E é por isso que eu sempre cortei a cabeça do peixe. Essa era uma pessoa que tinha um porquê de fazer isso. Mas as demais foram apenas repetindo padrões, sem ao menos perguntar ao que veio anteriormente o porquê fazer assim, não é mesmo? E quantos padrões como esse você repete sem essa pequena reflexão do porquê eu faço assim? E olá, eu sou Dani Toniolo e estou aqui mais uma vez falando com você sobre coisas relacionadas à meditação. Quando meditamos, uma das coisas que acontece é sair desse piloto automático, perceber as coisas que fazemos e vamos tentando, na medida do possível, a modificar essas coisas. Algumas coisas a gente não percebe mesmo, é difícil a gente olhar para a gente mesmo. Por isso a meditação é tão rica, porque ela coloca a gente nesse lugar do observador. Ela ajuda a gente a começar a fazer esse distanciamento da gente mesmo e poder olhar a nossa vida de um ângulo mais afastado, onde você consegue observar as coisas que estão acontecendo. Assim como é fácil a gente observar a vida dos outros. Por isso a gente muitas vezes está lá observando e julgando a vida dos outros. E muitas vezes o que a gente julga e observa na vida dos outros, muitas vezes não, provavelmente 100% do que a gente observa e julga na vida dos outros, principalmente o que nos incomoda em relação ao outro, são coisas que a gente tem. Mas como é mais difícil olhar para a nossa vida, a vida sabiamente reflete isso na vida dos outros, para que a gente possa observar e perceber o quanto aquele comportamento às vezes não é legal. E a gente consegue ver isso no outro. E muitas vezes a gente não percebe que a gente também faz. A gente realiza aquele mesmo comportamento.
Ou a gente até não realiza, mas a gente tem isso dentro da gente. E de alguma forma a gente abafa. E aí o outro realiza uma coisa que você abafa em você e você fica ali com ódio do outro se permitir realizar aquilo que você abafa dentro de você porque você julga aquilo feio demais, horrível demais, e você não se permite ser daquela forma. Então o outro se permitir e ser daquela forma te agride. Muitas vezes é isso. Não que você gostaria de ser daquela forma, mas que você se inibe, mas aquilo também está dentro de você de alguma forma. Então você pode limpar em você. E aí o que está reverberando no outro deixa de te incomodar. O outro não vai deixar de ser o outro. Mas aquilo que te incomoda, para de te incomodar, porque você limpa em você. E é a única coisa que você pode fazer, trabalhar consigo mesmo. E a meditação te leva para esse caminho do autoconhecimento, onde você começa a se observar, entender os seus padrões. Padrões que você repete, às vezes, da ancestralidade, que você vem repetindo de gerações em gerações, como a historinha do peixe. Quantos peixes você anda assando por aí na sua vida sem cabeça? Ou com cabeça? E nunca se questionou. Quantas situações se repetem? Isso são os programas que a gente diz. E já são automáticos. Alguns desses programas são bons, né? Ir na academia, por exemplo, fazer atividade física. A gente acorda, ou determinada hora do dia que você determinou que é o seu horário de atividade física, simplesmente você vai e faz, sem questionar, sem parar para pensar. Isso sim, organizar a sua rotina, a sua alimentação de forma saudável e simplesmente seguir o plano, sem questionar. Mas são coisas que você determinou antes, que você quer que aconteça, que você sabe que traz bem-estar, saúde, construção, crescimento para a sua vida. Outras coisas você acaba entrando no piloto automático se você não para prestar atenção. Não é que você tenha que planejar toda a sua vida. Muitas vezes você simplesmente vai se permitir viver e vai fazendo escolhas no meio do caminho. Mas essas escolhas precisam ser conscientes. E para elas serem conscientes, você precisa estar presente. Se você não está presente, você está rodando em algum piloto automático, em algum programa automático. E não é simples perceber se você está presente ou não. Muitas pessoas estão rodando no piloto automático e não percebem. Ou é tão confortável estar no piloto automático que por que eu vou sair daqui? Por que eu vou mudar isso aqui, se isso aqui eu já conheço, eu sei como viver aqui, minimamente é bom. Mas o que a gente tem que pensar é que a vida não te deixa ficar estagnada. Ou você caminha para evoluir, ou a vida vai te convidar a te puxar para baixo. Você não fica parada no mesmo lugar durante muito tempo. Você faz pausas para se recuperar, para respirar fundo, para avaliar o percurso até aqui, mas sempre para seguir adiante. Toda construção da vida sempre tem mais, sempre tem um degrau a mais, sempre tem um lugar a mais para você chegar. Nunca acaba. É uma construção diária. Pode observar tudo. Até o final desta vida terrena, quando teoricamente a gente acredita que, algumas pessoas acreditam que acabou tudo, e outras pessoas vão acreditar que a partir daí é que começou tudo. Ou que tem um replay, ou que vai começar de novo. Cada um tem a sua crença em relação a esse fim dessa vida
em que você está essa pessoa de agora. Mas enquanto você está essa pessoa de agora, enquanto eu estou Daniela, até o final desta minha vida, eu preciso me alimentar de forma natural e saudável se eu quero ter saúde. Eu preciso fazer atividade física, eu preciso cuidar do meu sono, eu preciso cuidar dessa minha rotina, de tudo que compõe o bem-estar para continuar estando bem. Eu preciso cuidar do meu trabalho, eu preciso cuidar das minhas relações, eu preciso cuidar de tudo sempre. De alguma forma eu preciso alimentar, mexer na terra, plantar algumas sementes diferentes às vezes, cultivar, esperar florir. Algumas de repente parece que vão morrer e daqui a pouco elas se renovam e estão verdes novamente e estão florindo de novo. Outras de fato vão morrer e eu vou plantar novas sementes. É a sabedoria da vida. Mas para eu poder observar tudo isso que está acontecendo e saber a hora certa de regar, a hora certa de podar, a hora certa de esperar, eu preciso estar presente. E a meditação, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que você esteja presente. Ou você é simplesmente um zumbi rondando pela vida, sem propósito, sem saber o que você faz aqui. Alguma vez você já se perguntou o que você está fazendo aqui? Quem é você? Agora, se isso não te interessa, se você acha que a vida é simplesmente nascer, crescer, casar, trabalhar e se aposentar e morrer, então talvez esteja tudo certo para você. Agora, se você entende que tem algo mais, que tem muita coisa para você aprender, que tem muitas coisas escondidas nas entrelinhas da vida, e que essa simulação em que você vive, fazendo apenas isso, que você talvez ache que é a vida, é aquela velha história. Diante de um belo banquete, talvez você só esteja provando o que tem na entrada. Permita-se mergulhar mais e quem sabe chegar até a sobremesa. Meditar vai te deixar aprofundar um pouco mais em quem é você. O que você está fazendo aqui. Pense que a vida é muito mais do que simplesmente as tarefas diárias do cotidiano. Namastê.